Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo. Você vê que a vitória, ela é bem restrita, não é? A vitória não é para todos. A oportunidade pode até ser para todos, mas a vitória não. A vitória é para quem é de Cristo. Amém, igreja? Para quem é de Deus. Houve peleja no céu. Ponto. Você consegue imaginar uma guerra em pleno ambiente celestial? Você já deve ter estudado a respeito da Primeira Guerra Mundial, a respeito da Segunda Guerra e tantas outras guerras que houve no decorrer da história. Você não estava lá, mas você consegue imaginar, por conta dos relatos, como foi. Hoje a gente tem a mídia, né? A televisão, e recentemente acompanhamos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E quantas pessoas morreram? Recentemente também uma guerra entre Israel, né, e o grupo Hamas. Quantos mil morreram ali também? Ou seja, a guerra, ela naturalmente ela vai trazer o quê? Tragédias, resultados ruins. Ninguém quer se envolver numa guerra, porque por mais que a pessoa ou um lado seja mais forte do que o outro, sempre acontecem sequelas, perdas. Você vê que Israel, trazendo aqui para a nossa história, é muito mais forte do que o grupo Hamas. Mas olha quantos mil soldados da parte de Israel morreram. Houve um prejuízo muito grande, mesmo Israel sendo muito forte comparado ao seu inimigo. Ou seja, comparado, trazendo para a guerra espiritual, ou seja, trazendo para esse lado celestial, ninguém gostaria de ali participar de uma guerra. A Bíblia diz que havia ali de um lado um terço da parte dos anjos, e não é 300, não é 1000, são milhares de anjos, e ali estavam lutando do lado de Satanás, e outros tantos milhares do lado de Miguel, o arcanjo, né? E a Bíblia diz que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Sinceramente, igreja, eu particularmente, eu não consigo imaginar essa guerra aqui. Eu não consigo. Eu já busquei reflexão, eu já busquei entendimento, mas é uma guerra muito grande, é uma peleja muito grande, e tem pessoas que não atentam para isso. O nosso adversário que hoje nós enfrentamos aqui na terra é o mesmo adversário que criou uma rebelião nos céus. Ele enfrentou com seus anjos Miguel e o exército de Deus, ou seja, uma verdadeira rebelião. Se você atentar, o céu é onde nós queremos morar, é onde nós almejamos passar a eternidade. Nós nunca conseguiríamos imaginar que lá aonde nós almejamos
haveria também tido uma guerra se não fosse escrito aqui, na palavra da verdade. Você nunca ia imaginar que teve uma peleja lá, mas Deus deixou escrito para quê? Para que nós venhamos abrir os olhos. Ah, pastor, mas eu não estava lá, para participar dessa peleja, mas nós estamos aqui. E hoje a peleja é aqui, igreja. A peleja outrora era somente de quem? De Miguel e dos seus anjos. Hoje a peleja é nossa. A peleja é nossa. E a Bíblia diz que a vitória de Cristo e do seu povo. A vitória é para quem é de Cristo, para quem é de Deus. Aí eu te pergunto: quem é de Deus faz a vontade de Deus. E aí eu te pergunto, nessa geração na qual nós vivemos, é todo mundo que faz a vontade de Deus? Claro que não. E aí você percebe o quão vulnerável essas pessoas estão diante do adversário, pois muitos não querem dar ouvidos. Mas nós que aqui estamos na igreja, nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos achar que a guerra foi somente lá, que é os anjos somente que tem que pelejar, e nós temos que ficar somente de braços cruzados. Não, pelo contrário, a peleja agora é nossa. E quando nós se reunimos na igreja, principalmente numa terça-feira, é para pelejar, é para lutar, porque não aceitamos o domínio do mal. O inimigo, ele tenta a todo custo nos parar. Tem pessoas que ficam reclamando: mas eu não entendo, eu estou na igreja, eu estou enfrentando essa peleja. Igreja, não tem nada a ver com você estar na igreja ou não. A peleja vai vir de qualquer maneira. Só que quando nós vamos à igreja, nós estamos ali buscando uma condição de Cristo, para que nós venhamos obter a vitória. Quem está entendendo? A vitória é do povo de Deus, o povo de Cristo, do seu povo. Então, quando nós se reunimos e buscamos aqui o alimento espiritual, a força que vem do alto, nós estamos nos preparando para a vitória. E se nós não buscarmos esse alimento, o que pode acontecer com a nossa vida? Facilmente a derrota. Facilmente. Por que eu falo facilmente? Porque tem pessoas que são guerreiras, tem pessoas que são resistentes por um tempo, mas conforme vai passando o tempo, ela vai perdendo as forças. Porque sem Deus é impossível prevalecer, igreja. Sem Deus, por mais que a gente consiga por um tempo resistir, vai chegar um tempo que a pessoa vai se entregando: eu não aguento mais. Você já deve ter ouvido pessoas falarem isso: olha, ô irmão, eu estou aguentando mais não, é muito sofrimento, é muitas lutas, olha, é muita peleja, olha, é muito levante, o inimigo a toda hora tem se levantado, eu estou aguentando mais, eu estou entregando os pontos. No hospital está cheio de gente assim, pessoas que estão na peleja, mas que não estão aguentando mais, estão entregando. Olha, me leva logo, meu Deus, olha, eu quero morrer. Tem gente gritando e clamando pela morte, infelizmente. Por quê? Porque não estão mais suportando, igreja. Não estão suportando. Então, quando nós buscamos a Deus, esse buscar a Deus é um alimento, é um fortalecimento para que nós venhamos resistir, e resistindo, o mal venha fugir da nossa vida, dos nossos caminhos. Então nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui perdendo tempo, nós estamos aqui buscando a força necessária para vencer a peleja, porque a peleja é nossa. Não adianta fugir, não adianta fugir das lutas, igreja. As lutas vão vir,
Tem pessoas, olha, eu estou indo embora, estou fugindo das lutas. A luta vai perseguir essa pessoa, e lá onde ela foi, a luta também vai estar com ela. E quanto mais ela foge, mais terreno ela perde. Mas quando ela resiste, ela enfrenta com a força de Deus, aí quem foge é quem? O inimigo. Então, quando a palavra diz que nós somos mais que vencedores, é justamente nesse espírito, porque você tem buscado a Deus, e quem busca a Deus se torna mais que vencedor. Amém, igreja? Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo, ou seja, sedutor de todo o mundo, aquele que seduz, aquele que apresenta, aquilo que o homem almeja. Tem pessoas, por exemplo, que almejam somente o dinheiro, a riqueza, O inimigo cria uma situação e apresenta para ele só isso aí, seduz. Tem muita gente seduzido pelo dinheiro, pelos bens materiais. Tem muita gente seduzido por aquilo que o mundo produz. Tem pessoas, por exemplo, que é seduzido pela aparência do mundo. O mundo é uma aparência só, uma vaidade só. E o inimigo, o adversário, ele consegue seduzir essa pessoa, enfraquecendo-a, e ela nem percebe o quanto está fraca. Tem pessoas que só percebem que está fraca e frágil quando está ali no limite das suas forças, quando já está acamada, quando está ali na dependência de medicamento. Olha, por que eu não me fortaleci antes? Por que eu não busquei mais? Por que eu não dei ouvidos à voz de Deus? Olha o quanto o inimigo causou sequelas na minha vida. Porque tem muitos problemas causado pela peleja que poderia ser evitado, sabe, igreja? Se a pessoa anteriormente tivesse buscado a Deus, tivesse fortalecido, tivesse dado ouvidos à voz do Senhor na vida dela. Hoje nós estamos aqui e nós sabemos que vamos enfrentar muitas lutas. Eu não posso falar para você, olha, todas as lutas já foi anulada na sua vida. Eu estaria te enganando. Nós estamos aqui para nos fortalecer. Nós não sabemos aquilo que iremos enfrentar no dia seguinte, na próxima curva. Eu não sei, você não sabe. Mas se você continuar buscando e se fortalecendo, você vai ter condição de enfrentar e vencer essa peleja. Amém, igreja? Então não desista. A Bíblia diz que Satanás, o sedutor do mundo, foi expulso do céu. E a Bíblia diz que foi atirado para onde? Para a terra. Para a terra. Aonde que é a casa dos anjos, igreja? Não é no céu? Mas a Bíblia diz que eles estão aqui na terra, os anjos. E por que os anjos estão fora da sua casa? Por conta da peleja. É guerra constante, é uma peleja constante, é lutas. A todo instante tem pessoas precisando de ajuda, de socorro, de auxílio. A todo momento tem pessoas pedindo ali, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma mão. E os anjos estão aqui na terra, por quê? Porque também o nosso adversário, ele está aqui na terra e se levanta todos os dias contra a nossa vida. Todos os dias. Aí eu te pergunto, se não fosse Deus dando ordens aos anjos para te livrar, você e eu conseguiríamos nos livrar sozinhos? Claro que não. Talvez em algum momento a gente se desviasse, de alguma armadilha, de alguma situação, mas fatalmente cairíamos em outra. Fatalmente, igreja.
E os anjos estão aqui porque é ambiente de peleja. É ambiente de peleja. Não é ambiente de paz. A paz tem que reinar dentro de quem? De nós. Nós já pregamos sobre isso aqui. A paz tem que estar dentro de você. Mas você não pode se esquecer que você está na peleja. A Bíblia fala sobre isso. Foi atirado para a terra, e com ele o que? Os seus anjos. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Ou seja, diante aonde? No céu. Quando ele estava no céu, ele não parava, o inimigo não parava, estava sempre tramando, acusando, diante de quem? De Deus. Você acha que aqui na terra ele vai parar? Você acha que aqui na terra ele vai dar sossego para as pessoas? Claro que não. É por isso que o mundo está do jeito que está, igreja. O mundo está um ambiente destruidor. Olha as famílias, olha as vidas como estão, pessoas com a vida amarrada, pessoas com a vida na dependência química, pessoas que se dizem tão fortes e não conseguem se libertar do vício. Por quê? Porque não tem forças, não busca, precisa buscar, diferente de você que está sempre aqui na igreja, se fortalecendo. Ah, pastor, mas é muita luta, é muita peleja, mas você está vencendo, igreja. Você está superando, você está passando por cima. Ah, pastor, mas olha, eu enfrentei umas lutas que deixou sequelas, para você ver como que a peleja age na vida do ser humano. De vez em quando você vai ver pessoas: olha, eu venci, mas olha, eu estou enfrentando isso e isso por causa daquela peleja ainda hoje. Ou seja, sozinhos a gente não pode vencer. Nós estamos uma verdadeira batalha, e por isso nós temos que entender, igreja, que nós temos que estar sempre buscando. Jesus falou: vigiando e o quê? Orando. Vigiando e orando. A Bíblia diz que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. Ou seja, duas causas trouxe ali a vitória para os anjos. Uma foi o que? O nome de Jesus. O Cordeiro quem é? Jesus. Quantas vezes você já usou o nome de Jesus para vencer uma peleja? Eu estou acostumado que eu só uso o nome dele. Tudo em nome de Jesus, igreja. Eu sei que o nome dele tem autoridade, então tudo em nome de Jesus. Agora mesmo a gente estava vindo para a igreja e uma jovem ali sofreu um ataque epilético bem ali na esquina, caiu no meio da rua dando ataque. Eu fui o primeiro a atender. Chegou eu e minha esposa e eu já usei logo o nome de Jesus, e ela voltou em si. Ou seja, o nome de Jesus não tem erro, não tem erro. O Cordeiro, quando fala ali o sangue do Cordeiro, é a autoridade que está em Jesus. Eles venceram por causa dessa autoridade. Significa que nós também estamos vencendo por causa da autoridade de quem? Jesus. Você e eu não estamos vencendo porque nós somos bons, somos melhores, eu sei me cuidar. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, ô mãe, ô pai, eu sei me cuidar, e não voltaram para casa. Quantos jovens saíram para a balada dizendo que sabia se cuidar e não voltou? Então, o nome de Jesus, a autoridade que está em Jesus, é sinônimo de quê? De vitória. A Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, a palavra
Que palavra é essa? Será que é a palavra do homem? Será que é a experiência do homem? Não, é a palavra de Deus implantada em nós, que representa a espada, que representa também vitória, igreja. Ou seja, quantas vezes também pessoas que falaram: olha, a partir de hoje eu não uso mais essa droga, e continuaram usando. E aí, pelo poder da palavra, elas foram o quê? Libertas, elas foram restauradas. Então nós, você e eu, conhecemos os meios para que venhamos a alcançar o quê? O bom testemunho, a vitória. Se você está na peleja, e eu creio que você está, todos nós estamos na peleja. Você é capaz de vencer pela autoridade no nome de Jesus e pela palavra que está implantada em você. Amém, igreja? Então, essa condição está na sua vida. Por isso que a palavra diz que nós somos mais que vencedores, porque o que você precisa para vencer já está na sua vida. Amém, igreja? Adiante diz aqui, no versículo 11, continuando: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ou seja, nós vivemos na terra, não vivemos? Mas nós somos da terra? Nós somos desse mundo? Não, nós somos dos céus. Então essa vitória primeira que houve lá no céu, também é a nossa vitória. Nós estamos aqui na peleja, mas nós temos um testemunho de vitoriosos, né? Porque nós somos dos céus, estamos na terra, mas temos um testemunho de povo de Deus, e o povo de Deus é vencedor. Amém, igreja? Nasceu-lhe, como diz aqui, ai da terra, como diz aqui, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Cólera é o que? Ira. Claro que a palavra está falando aqui sobre toda a terra, toda a terra. E se tratando de peleja, se tratando de guerra, aquele que quer pelejar e destruir, você acha que ele vai começar por onde? Ele vai começar pelos mais fortes? Claro que não. É só você olhar o contexto de uma guerra, igreja. Normalmente na guerra, na peleja, aqueles que querem destruir, que querem tomar posse de alguma coisa, eles vão começar pelas menores, pelos países menores, né? Por aqueles que têm menos condição. Se você analisar a pandemia, por exemplo, que nós enfrentamos, a Covid-19, essa doença que destruiu a vida de muitos, a quem essa enfermidade acometia mais? Não era aquelas pessoas que tinham um organismo mais fraco, né? Que já estava enfrentando algum tipo de enfermidade, algum tipo de inflamação. Então a doença chegou nesse organismo e acabou com tudo. Mas a pessoa já enfrentava algum tipo de doença. Sim, então a doença que veio para matar foi diretamente aonde? Nos mais frágeis, naqueles que estavam mais debilitados. É assim que o inimigo age. Então, enquanto você estiver se fortalecendo, você tem uma condição de vencer o inimigo, você tem uma condição de vencer a peleja. A partir do momento que a gente não busca, nós vamos ficando mais fracos, e o fraco se torna vulnerável e vira alvo fácil para o inimigo. É muito mais fácil enfrentar um alvo ou alcançar um alvo que está vulnerável, né? Sem proteção. Aquele que fica ali parado, não consegue nem andar, é muito mais fácil acertar. Agora uma pessoa forte, que está sempre, né, para lá e para cá, pelejando, lutando, é mais difícil acertar. O inimigo sabe disso. Então permaneça, igreja, mesmo que você esteja numa peleja, numa luta, numa batalha,
se você estiver permanecendo na palavra, buscando, você vai vencer essa peleja. Amém, igreja? O inimigo vai tentar de tudo para tentar te parar. Você viu o testemunho, né? Tem pessoas aqui que em casa estavam com dores, ou seja, ela poderia muito bem, não vou não para a igreja, mas se não vence a peleja não é as dores só é um impedimento, porque o inimigo sabe que Deus tem grandes coisas para nos entregar, e aonde que Ele vai entregar? É aqui, na casa dele. Amém, igreja? Eu creio que Deus está entregando coisas grandes na sua vida hoje. Para a gente encerrar, diz assim, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, o inimigo pode até se levantar, sabendo que pouco tempo resta, mas enquanto nós permanecermos, ele não vai ter oportunidade de nos derrotar. Pelo contrário, somos nós que temos toda uma condição de vencê-los, e isto todos os dias. Todos os dias. Não esqueça dessa palavra. Você tem condição de vencer o inimigo, o seu adversário, todos os dias. Não jogue fora isso. Amém, igreja? Quem entendeu? Então guarda no seu coração e glorifica.